Mas agora a gente vai para o nosso conteúdo, pensando que a gente está no verão e que tem uma bebidinha gostosa agora no verão. Porque é docinha, é colorida, normalmente as crianças gostam muito. Hoje o nosso assunto será isotônicos. Será que a gente pode beber livremente? Janaína Lira, bem-vinda, nossa nutricionista linda, maravilhosa. Eu falei, gente, é a boneca mãe e a boneca filhinha. Juro por Deus, vocês vão fazer uma sessão de fotos. Esse negócio vai... Ó, vocês estão muito lindas, a mamãe e a neném. Bem-vinda. Jana está de volta, quem acompanhou a abertura do programa, contei pra vocês. É ela que tá com a gente há muitos anos, tirou um tempinho pra maternidade e agora você tá retornando, né? Agora voltando. Não, eu falava assim todo mês, cadê a Jana? Não, cara, a Jana ainda não voltou. Cadê a Jana? Tava lá. Fez muito bem, viu? Parabéns, fez muito bem. Mas voltou com tudo, porque esse assunto é importante. Quando eu digo que as crianças gostam, gente, vocês sabem disso. Elas querem beber livremente isotônico. Então, vamos começar do início e entender que bebida é essa, né, Jana? O que é isotônico? Então, isotônico é uma bebida, mas ela tem o objetivo de repor os nossos eletrólitos. Tá. Ou seja, não é pra gente tomar livremente. Para quando que a gente tem que repor esses eletrólitos? Em caso de transpiração excessiva. Tá. Porque, às vezes, criança não tem transpiração excessiva. Pois é, tem que jogar muito futebol, enfim, fazer muita atividade para, né, para Muitas poder vezes beber. a própria água já tinha essa recomendação, porque eles estão precisando, ou até uma água de coco, né? Se já for recomendado para a idade deles. Esse é o ponto importante. Tá. Mas aqui é mais pensando em atletas e praticantes de atividade física. Então, de fato, todo isotônico tem açúcar? Essa é a minha primeira dúvida. Carol, vamos lá. A maioria tem. Tem algumas linhas agora no mercado que tem uma composição mais limpa, é mais clean label, mas tem açúcar na composição. Por quê? Qual que é o raciocínio? Um atleta, vamos pensar em performance, ele teve a perda de eletrólitos, mas ele também teve perda de carboidrato. Sim. Carboidrato da energia. Que neste caso, pensando em performance, é diferente de uma pessoa que está treinando com o objetivo de emagrecimento. Entendi. Porque aí é sempre esse ponto. Para quem pensa em performance, carboidrato. Para quem pensa em emagrecimento, a gente tem que rever e ajustar a quantidade de carboidrato. Tá. Então, se é uma pessoa que faz uma prática de 30 minutos de caminhada mais intensa, será que tem necessidade desse consumo de carboidrato? Será que essa caminhada queimou a quantidade de caloria que ele esperava? Então, nesse caso, pode não ser uma boa ideia. E eu acho interessante a gente falar dos rótulos, a gente colocou aqui algumas situações que a gente já vou ler com vocês, mas aquele açúcar escondido, né? Sim. Porque açúcar a gente lê e fala, é açúcar, glicose, tudo bem, todo mundo sabe, mas tem um monte de nome que o povo não sabe o que é açúcar, né, Jana? E que estão nesses produtos. Exato, então sempre falo, leiam lista de ingredientes. Quanto maior, mais coisas tem ali. E é importante ver a ordem dessa lista. Onde que está esse açúcar? Tá. No começo, no meio, no fim? Se estiver no começo, quanto maior a quantidade desse ingrediente, é mais que ele tem no produto. Então, a lista de ingredientes é sempre uma dica. E olhar a informação nutricional também, né? Quando tá escrito assim, xarope, corre. Xarope, sai maltodestrina, são aí alguns dos nomes, né? Às vezes tem o mel, às vezes tem o melado, mas normalmente tem uns nominhos ali diferentes que a gente passa a batida, é um xaropinho. E aí ele tem açúcar. Vamos começar então? Vamos começar pelo laranjinha aqui, ó. A gente separou para falar a respeito das recomendações. Então, atletas que praticam esportes por mais de 1 hora. Aqui a gente pode dar um check. Sim, pode ser bacana ao fim do esporte. Sim. Ingerir isotônico. Maratonista, vou fazer uma pedalada mais longa. Tá. Num dia quente, uma ótima opção. Futebol, que é uma atividade longa, extensa, né? E as pessoas às vezes não se atentam, porque é um exercício intermitente, né? Então você tem picos de velocidade, picos de calma, de pausa. Mas é um exercício intenso, transpira bastante, né? Então também pode ser usado. Mas é importante, né? Que tipo de futebol? Vou até usar o exemplo do João. É um caso diferente, o João já tem ali um treino de atleta. Sim, Porque se é aquele jogo de futebol ali com a turma, que tem aquele rodízio, sabe? Curtinho. Quase não corre. Às vezes não tem necessidade, sabe? Quando começa a engatar o jogo, opa, já vamos trocar o time. Então, nesse caso, às vezes não tem necessidade. A água vai super bem. E também, a gente está falando da composição, antes de ir para a próxima recomendação, sódio, eles têm muito sódio, né? Tem, Carol, tem. Porque a gente perde muito sódio, né, na transpiração. Mas se você não teve essa perda de sódio, será que vale a pena colocar essa quantidade de sódio no organismo? A gente fala muito da recomendação de sódio por dia. E
o consumo de produtos ultraprocessados tem uma quantidade alta de sódio. As pessoas esquecem de se atentar. Então, como está a alimentação dessas crianças nas férias, né? Piscina. O que eles comem durante pastelzinho, bolinho de queijo. E aqueles salgadinhos, né? De pacotinho. Tem esse entendeu? Também, aí vem uns refrigerantes que também tem sódio. Aí, ai, mamãe, eu quero tomar. Não tem necessidade. E eles são coloridos assim de propósito, né? Chama atenção, né? Porque para adultos tanto faz. Se você sabe que você precisa e que vai ser bom, tudo bem. Agora isso aqui chama a atenção da criançada. Cor, né? Não, com certeza. Ai, com gosto de tangerina, ai, com gosto do não sei do que. E você for ver, não tem tangerina nenhuma, não tem uva, nada. Isso é um ponto importante. Às vezes, vou oferecer um suco de melancia. Ah, mamãe, mas esse aqui é da cor da melancia. Não pode. Então, é importante a gente ter essa informação, não é para fazer terrorismo, mas para saber explicar para nós adultos termos essa informação, para a gente saber qual momento de usar e também para orientar nossas crianças. Tá certo. Vamos pro próximo aqui, ó. Vamos de uvinha. Esse aqui é de uva, certo? Aqui. Pessoas que fazem atividades físicas intensas, não tô conseguindo o resto, em ambientes muito quentes. Sim, e isso é um perigo também, né? Muito risco de desidratação. É para isso que ele serve. Exato, Carol. Tá ali naquele ambiente quente, muitas vezes você não observa como que tá a transpiração, né? E aí depois você tem um sinal de desidratação. Tá. Tem aqueles tremores, cãibra, às vezes aquela fraqueza, uma tontura. Então é importante ficar atento a isso. Outro ponto é ficar atento à cor da urina. Quanto mais escura, né? A urina, de quando nós estamos hidratados, ela tem que ser mais clarinha, mais pro branquinho. Então isso também é um ponto importante. Mas vai fazer uma atividade, agora hot yoga, que são naquelas salas quentes, e é uma atividade intensa, dependendo da modalidade de yoga que a pessoa está fazendo ali, também a gente tem que ficar de olho, porque tem muitas pessoas que passam mal, porque pensam, é só uma aulinha de yoga ali no ambientinho quente. Tem que se hidratar. Agora, Jana, vou te colocar duas situações aqui. O pessoal que gosta de sauna e que também, né, sai dali pingando uma sauna muito quente, porque a sauna faz bem, né? Transpirar assim é bom, mas será que a gente precisa do isotônico? Então, quanto tempo de sauna? E qual que é o contexto dessa pessoa? É sedentária, não é? Porque assim, muitos atletas e praticantes usam a sauna como um complemento. Aí é um cenário. Mas se é uma roda de amigos, vamos fazer uma sauna. Pra ficar lá batendo papo. Batendo papo, 20 minutinhos. A gente tem que observar, Entendi. né? Toma uma aguinha de coco, às vezes, gente. É mais naturalzinha, então, né? E vai repor tudo isso, né? E vai repor. E depois você consome carboidrato de outra forma, se tiver necessidade. Se tiver necessidade de consumir esse carboidrato, não posso. E quem toma sol e também fica suando e depois recorre a isotônico? Então, mas a gente tá... Como que a gente tá lá no sol? Plena, né? Quase fechando o olho. Tipo naquele momento de plenitude da vida. Água, gente. Muita água e água de coco. Eu bato na água de coco porque é o nosso isotônico natural. É verdade. Eu ia te perguntar. É uma ótima opção. Mesmo aqueles industrializados? A Carol já vem que com às vezes, né? Não dá tempo do coco, daquele natural gostoso. Sabe a listinha de ingredientes? Tem algumas marcas que tem uma composição legal, mas tem marcas que tem muito açúcar adicionado, tem muito carboidrato. Entendi. Então é bom a gente ficar de olho, ver aqueles nominhos. O que é isso aqui? Sabe? E os conservantes, né? Também, é bom a gente olhar. Validade maiorzinha a gente já sabe que tem mais conservante, porque precisa para aumentar o tempo de prateleira. Mas dá uma olhadinha ali na lista de ingredientes, que xaropinho, o que tem ali de diferente, sacarose, né? É bom dar uma olhada. Você sabe que eu acho que há muito tempo a gente faz isso, eu acho que vale muito a pena, né? As pessoas que frequentam os parques aqui em São Paulo, tem diversos, né? E em todos tem as pessoas que estão ali trabalhando, que vão vender e tal. E eu acho que vale muito a pena você ter uma barraca, um lugar de confiança. Com certeza, Carol. E da troca da pessoa que está ali. Eu tenho desde sempre, assim, que eu consumo tudo no mesmo lugar e tal. E aí, quando você pede o coco, se você não quiser que passe naquela máquina, que pode ter algum tipo de contaminação, a pessoa que você já é cliente e tal, coloca direto na garrafinha, não é? Isso é um ponto muito importante. Isso é legal. Higiene. Parece muito básico, mas o risco de contaminação alimentar ai, gente, é tenho muito medo. alto, né? Então,
como que essa pessoa higienizou a mão, dinheiro. É que a gente já não usa mais tanto dinheiro, né? Mas como que tá essa questão do pagamento? Como que esse coco foi higienizado? Sim. Ali, aquele abridor, tá limpo, não tá? Onde vai colocar? Onde estava essa garrafa? Então são a pontos que a garrafinha. gente precisa se atentar. Eu acho que vale muito a pena a gente ter um local de confiança para ser o seu. Ai, só consigo ir no final de semana. Não tem problema. No final de semana você vai lá e consome desse local. Eu acho que compensa. Tem perguntinha do público já pra Jana, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada. Ellen, um beijo. As cores ou aromas interferem em algo? Não, só na aceitação. Só no saborzinho mesmo, né? Às vezes as pessoas vão por afinidade, né? Ah, eu gosto do laranja, eu gosto, né, do sabor e tal. Mas isso não interfere em quantidade de carboidrato, a composição é a mesma. Isso é importante a gente falar. Independente do sabor, a composição é a mesma. Claro que eu vi no mercado algumas opções zero açúcar. Aí nesse caso, difere, mas aí a composição é diferente. É diferente. É porque eu acho que aqui aromatizante artificial e sabor artificial, né, gente? Sabe então, aqueles suquinhos? Sim. Então, pra mim é tipo aquele suquinho do sabor. O que... Aquele que, sabe, gente, mistura Néctar. Assim. Não, o de outro, o de pozinho. Isso, que tem 2,5 para baixo de fruta. Entendi. É mais isso. Então acho que é mais para se tornar atrativo, mas não interfere na composição, valor nutricional, isso não. Tá certo. Tem essa perguntinha do público na tela. Obrigada. Zeila, um beijo. Para paciente renal, é recomendado ou não? Ótima pergunta. O sódio, né? Como que é esse paciente renal? Porque a gente sabe que tem os níveis, né? Como que tá a assistência desse paciente renal? Isso é muito importante. Então, consulte seu médico, consulte sua nutricionista. Paciente renal é importante ter uma nutricionista que saiba atender pacientes renal, tá? Porque tem a questão do consumo de proteína, sódio. Então, fale com a sua equipe se tem necessidade, se é possível no seu caso. Mas assim, para informação geral, não. Não, assim, geral, vai desequilibrar, né? Isso. Pode desequilibrar. Agora, se você quiser falar com a sua equipe, que é um caso específico, você fala. Mas a recomendação público, não por conta do sódio. Vamos para mais uma garrafinha, então, para a gente entender outra recomendação. Então, quem gosta do saborzinho, fique atento a isso, tá? Mas tá tão longinho aqui para mim. Posso virar? Posso? Pessoas que trabalham em ambientes quentes e que precisam repor líquidos ao longo do dia. Isso pode acontecer também. Cozinhas. Cozinha, mas eu diria cozinha e diria também a parte civil. Tá. Obras. Obra ali. Por exemplo, às vezes a gente vê, a cidade estava em obra, nos canteiros ali, as pessoas trabalhando naquele sol, a roupa pesada, né? Tá. Então, mas cozinha também, viu, Carol? Não é, que tá ali, é muito quente. Porque assim, gente, só quem conhece bastidor de cozinha sabe como que é. Ali, o prato chega lindo ali na boqueta, mas dos bastidores... E muitas vezes, como que tá a ventilação desse local, né? Porque aquele monte de forno, chapa ligada. Então, isso também é um ponto importante. Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Pode ter uma recomendação. Vou para a última garrafinha, olha lá. Pessoas que estão desidratadas devido a vômitos, diarreia ou febre alta, que é essa famosa virose que pegou todo mundo agora em janeiro. Isso. Esse ponto, eu falo com moderação. Por quê? Uma pessoa que está com diarreia tem uma alteração nos movimentos peristálticos. O que é isso? Na movimentação do intestino. Então, é muito mais rápido, por isso que tem diarreia. Açúcar vai ajudar ou piorar? Casos de vômito também. Então, nesse caso, muitas vezes é melhor o soro caseiro. Ai, Jana, mas o soro caseiro tem açúcar. Mas não é na mesma proporção. Entendi. A receita do soro caseiro a gente faz em 1 litro. E outra, né? Aqui tem o açúcar e outras coisas. Exato. É que dependendo também quando é criança, talvez tem que pensar na aceitação, no sabor. Não é fácil, né, gente? Mas aí, por exemplo, tem soros específicos para crianças em farmácia. Você pode comprar aquele soro que tem também essa questão de sabor, tá? Para melhorar a aceitação. Mas aí eu acho que a composição é mais interessante para criança. Água de coco, talvez seja bem-vinda. Porque tem a questão da gordura, né? Então, é sempre importante observar como que o seu corpo vai reagir. Porque, assim, primeiro dia de virose, gente, é só purezinho de batata, água e um chazinho de camomila. Maçã, sem casca, sabe? Então, observa. Pode ser que no terceiro, quarto dia você tolere melhor. E isso é um ponto importante. Muitas vezes, quando as pessoas têm esse quadro de diarreia, tem aquele momento de fraqueza, depois elas querem voltar muito rápido para o padrão habitual de alimentação. E isso pode trazer prejuízos.
É verdade. Tem mais perguntinha, tem um monte de perguntinha. Jana bombando, como sempre, olha lá. De volta ao Você Bonita, hein? Rose, obrigada, um beijo. Qual é a quantidade máxima, então, permitida? Rose, varia muito. A gente faz um cálculo de acordo com a prática de atividade física deste paciente. Então, para ver o quanto de sódio que ele perdeu, tem até algumas estratégias para a gente conseguir mensurar o quanto de sódio, quanto que essa pessoa transpirou e para ver o quanto de carboidrato que ele precisa. Quando a gente trabalha com um atleta, a gente faz esse cálculo de carboidrato de pré e pós-treino, pensando em performance. Então, tem que ajustar esse ponto também. Perfeito. Tem mais perguntinha? Obrigada, é o Gu, um beijo, querido, que cuida do nosso fã-clube com tanto carinho. Como encaixar bebidas isotônicos, então bebidas isotônicas na nossa dieta? Treinando muito, Gu. Gu, se você for sedentário, não encaixe. É. Simples. Agora, se você treina, o que é esse treino? Treino 6, 7 vezes por semana, mais de 1 hora por dia, tem aquela planilha de treino, aí você pode encaixar. Uma garrafinha dessa, dependendo do treino, vamos começar ali com meia, uns 250 ml. Assim, por uma recomendação geral, já que não tem como a gente fazer um cálculo específico para ele, né? Porque ele fez uma pergunta assim geral. Mas é importante, tempo de treino, duração do treino, intensidade, gente, porque isso é uma coisa que o paciente não se atenta. Eu treino. Quantas vezes por semana? Tanto. Qual a intensidade? Não sei. A pausa? Não sei. Calorias? Não sei. Então, às vezes, para o paciente aquele treino tá pesado, mas ainda não tem necessidade de ter esse tipo de estratégia para a alimentação dele ou para o planejamento dele. De reposição, né? Exato. Você sabe que tem uma outra situação que talvez o isotônico se encaixe, que eu acabei de me lembrar, e você agora como mamãe, você vai lembrar disso. A gente, né, fica numa situação quando a criança não toma remédio, bem complicada. Eu vivi isso muito, então eu acho que tem criança que aceita super, tem criança que quando tem que tomar antibiótico, tem que levar no hospital para tomar na veia porque não consegue, porque passa mal e na sequência tem vômito e tal. E eu aprendi com o nosso otorrino querido, Dr. Jamal, um beijo pro Dr. Jamal, que a gente podia colocar um pouquinho do isotônico ou groselha. É péssimo, gente, vocês me perdoem. Terrível. Quando ele me fala, eu falo assim, como assim uma bomba de açúcar? Mas a criança tem que tomar o remédio? Então assim, Então assim, isso aqui foi uma coisa que eu aprendi e que agora eu me lembrei durante o nosso papo, que são os momentos que a gente precisa fazer escolhas, não é? Você vai me entender. Tem a maternidade real. Tem a maternidade real. Tem a expectativa e realidade, gente. Com a criança ali no dia a dia que você vai entender. Vou falar, e remédio é realmente desafiador. Mas eu acho que eu evitaria esse daqui. Esse aí, a groselha é melhor? Então tá bom. Tem muita. Mas tem criança que já gosta disso. Isso é um ponto importante. Se é uma criança que já conhece, aí fica mais difícil você argumentar. E ainda criança doente. É um pouquinho, é só pra colocar um pouco do remédio junto, que daí mistura, quando toma, tá gostosinho. Porque tem uns antibióticos que, pelo amor, né? Então, mamães aí que estão me assistindo, não me julguem, mas vocês vão se lembrar de mim, isso aqui, de repente, né? Mas se você acha que a groselha é ainda melhor, então eu prefiro, entra aí no nosso, entra no nosso papo também. Tem mais uma, né, Glaucia? Dá tempo, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Ellen, beijo. Uma pessoa que não está conseguindo comer muito, pode repor uma refeição? Com isotônico? Não, Ellen. Vamos falar. O que tem numa refeição? Carboidrato, proteína, gordura, fibra, vitaminas, minerais. Aqui a gente não tem proteína. Aqui nós temos carboidratos e eletrólitos. Então, sódio, potássio, cálcio em alguns casos. Então, não serve para repor uma refeição, não. Aí precisaria ser um outro tipo de alimento, um shake com uma composição para ser substituto de refeição. Essa pergunta tem cara até de criança que não está comendo né, a quantidade que quando oferece isso a criança gosta. Mas procura uma ajuda, né? Procure Jana. Isso. Porque agora a mamãe, então, ela está arrasando, já está de volta aos atendimentos, num espaço lindo que eu vi. Parabéns, você merece. Obrigada, Carol. Muito. Vai lá, porque o Instagram dela também bomba com muitas informações. @nutri.janaínalira, tudo junto. @nutri.janaínalira. Se acompanha todo o trabalho dela. Eu amei te ver.